Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esse meu Coração Saudável. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre cardiomiopatia periparto ou miocardiopatia puerperal. O que acontece? Aliás, essa é uma demanda que veio via Instagram, viu? Então, se você quer conversar comigo, o melhor lugar para a gente bater um papo é lá no Instagram, @BrunoColontoni. Vou deixar o link na descrição aqui. E também quero convidar vocês, eu estou sem exemplar do livro aqui nas minhas mãos, mas o livro Viva a Sua Cura, meu livro, onde a gente fala um pouquinho sobre a gente redimensionar e pensar sobre a cura no contexto da cardiologia e no contexto das doenças crônicas não transmissíveis. Muito importante, fica aqui a minha sugestão para vocês, eu vou deixar o link também na descrição. E eu quero comentar então com vocês, pessoal, um pouquinho sobre cardiomiopatia puerperal. Insuficiência cardíaca na gestante. Final da gestação ou nos primeiros 6 meses de puerpério, ou seja, os primeiros 6 meses em que a mãe está lá com o bebezinho, acontece uma disfunção, provavelmente imunológica, e essa mulher tem uma perda da função contrátil do coração. A gente está falando de insuficiência cardíaca, o coração passa a funcionar menos, passa a funcionar mais fraco. E o que acontece é que o paciente manifesta com falta de ar, inchaço, às vezes com desmaio, e tem todas as complicações decorrentes de uma insuficiência cardíaca. Sim, algumas mulheres eventualmente evoluem para transplante cardíaco, para dispositivos, mas 50% dos casos voltam à função normal 6 meses depois. Não é tão raro, mas também não é tão comum você começar a ver isso todo dia. Óbvio que centros que fazem muito parto, com frequência vão ter essa manifestação, cardiologistas que cuidam de grávidas vão ter mais essa manifestação no consultório, mas assim, quando a gente olha a população geral, não é o mais comum. Tá? A gente trata inicialmente como se fosse insuficiência cardíaca. Então, antes do parto, a gente não pode dar o IECA, né, que é o captopril ou o losartan. Mas depois do parto, a gente já entra com essa medicação, que é o tratamento padrão ouro, e a gente vai cuidando dessa mulher como se fosse uma insuficiência cardíaca. E aí vem todo aquele redimensionamento, e eu tenho links sobre insuficiência cardíaca, sobre reabilitação cardíaca, que a gente tem que ampliar, entendendo todas as delicadezas envolvidas no processo de uma puérpera, né? Então, a puérpera tem o seu emocional mais lábil, ela está mais frágil, ela está com um bebezinho ali, ela não tem uma noite de sono de qualidade, e ainda assim, uma insuficiência cardíaca é fundamental o apoio da família, o apoio do marido, dando suporte emocional, dando suporte psicológico, e ter uma equipe multiprofissional é fundamental. Então, ter um médico que dê apoio, que possa conversar, ter idealmente uma psicóloga e poder fazer toda essa abordagem mais ampla. Assim que tudo se desenvolve, ou seja, se a mulher vai para casa, a poeira baixa, já está tratando, está tomando remédio, você pode começar a pensar em fazer um trabalho leve de reabilitação cardíaca, mas a verdade é que a gente tem que esperar os primeiros 6 meses para poder ver o que vai sobrar depois de todo o processo hormonal e imunológico dessa gestante. Então, é um processo, pessoal, que envolve paciência, serenidade e uma confiança da equipe médica grande. Então, se várias vezes eu falo que o que mais faz diferença é você ter o seu médico de confiança, na cardiomiopatia puerperal ainda mais. Eu tenho casos que não vinham evoluindo bem, casos graves, e que recuperaram completamente depois de 6 meses. Mas precisa ter paciência, apoio emocional, apoio de força mesmo do maridão, da família, da mãe, do pai, irmão, tio, quem tiver ali para ajudar, para poder suportar essa fase mais difícil. E aí sim, 6 meses depois do parto, aí provavelmente o que restou de disfunção é o que vai ficar. Às vezes era grave, virou leve, às vezes é moderada, virou leve, ou não, ou continuou. Mas aí você já sabe qual é a realidade e você consegue implementar um tratamento para a insuficiência cardíaca de uma maneira geral. Se recuperou total, beleza, vai tirando os remédios e vai acompanhando. Mas se não recuperou total, aí sim você vai precisar de um apoio. Tem alguns estudos, e na diretriz brasileira fala isso, que usar bromocriptina
que é um remédio que vai mexer na secreção hormonal da hipófise, pode e tem uma influência em aumentar a taxa de recuperação ventricular. Então a gente precisa também analisar caso a caso, você conversar com o seu médico, se não é o caso de tomar bromocriptina para mudar e inibir aí a secreção de alguns hormônios, de maneira que você recupere mais a sua fração de ejeção, a sua função ventricular, mas depois de 6 meses. O que ficou, ficou. E aí a gente vai tratar como uma insuficiência cardíaca normal. Pessoal, eu queria que vocês deixassem os comentários aqui com a gente. Se gostou do vídeo, curte, compartilha e um forte abraço para você.